Olá pessoal, vamos para uma aula. Hoje o conteúdo será polinômios. Então, o que é que vamos ver em polinômio? Grau de um polinômio, valor numérico de um polinômio e polinômios idênticos. Vejamos o que é um polinômio. Polinômio é uma expressão com vários termos, onde os termos têm a variável x, só não o termo independente. O polinômio também é organizado em ordem decrescente de seus expoentes. Vejamos aqui o exemplo. P de x igual a x elevado a 4 mais 2x ao quadrado menos x menos 5. Observe que o expoente está na ordem decrescente e que o último termo é o termo independente. Vejamos aqui outros nomes. Então, monômio é quando a expressão só tem um termo. Binômio é a expressão que tem dois termos e trinômio é a expressão com três termos. Vejamos agora o grau de um polinômio. Então, o grau de um polinômio é representado pelo maior expoente da variável x. Então, no exemplo aqui abaixo, temos o quê? P de x é um polinômio de grau 3, porque o maior expoente dele é 3. Q de x é um polinômio de grau 5, porque o maior expoente dele é 5. A de x é um polinômio de grau 1, ou do primeiro grau, porque o expoente de x é 1. Bx é um polinômio de grau 0, porque a gente não tem a variável x. Temos aqui também duas observações. Na observação A, a expressão aparece como um expoente negativo. Nesse caso, essa expressão não representa um polinômio. Na observação B, a expressão aparece com expoente na forma fracionária. Também, nesse caso, não representa um polinômio. Vejamos agora o que é o valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio é quando substituímos a variável x pelo número e efetuamos as operações indicadas. Então, temos aqui um exemplo, P de x igual a 4x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos x menos 1. Na letra A, temos que x é igual a 1. Então, a gente pega a expressão onde tem x, substitui por 1, e obtemos o resultado de P de 1 igual a 0. Nesse caso, 1 é raiz de P de x. Temos aqui em B, para x igual a menos 3. Então, também substituímos x por menos 3 e obtemos que P de menos 3 vai ser igual a menos 124. Isso quer dizer que menos 3 não é raiz de P de x. Um outro exemplo aqui. Dado o polinômio P de x, determinar o valor de k, de modo que a raiz de P de x seja 4. Então, se a raiz de P de x é 4, isso quer dizer que 4 é raiz de P de x, ou seja, x é igual a 4, o que nos informa que P de 4 é igual a 0. Então, onde tem x na expressão, a gente substitui por 4 e iguala a expressão a 0, e aí a gente encontra o valor de k, que é menos 20. Vejamos agora o que é polinômios idênticos. Considerando dois polinômios, p de x e q de x, dizemos que esses polinômios são idênticos se e somente se os coeficientes dos termos correspondentes forem iguais. Então, P de x idêntico a Q de x. Temos o exemplo aqui. Determine o valor de A e B, sabendo que P de x e Q de x são idênticos. Então, a gente iguala os dois polinômios e observa os termos que são idênticos. Então, nesse caso, A vai ser igual a 4 e o termo independente B vai ser igual a menos 8, que também é o termo independente. Um outro exemplo aqui. Sabendo que os polinômios P de x e Q de x são idênticos, determine os valores de m e t. Então, igualando os dois polinômios, observe que Q a gente vai ter que eliminar primeiro o parênteses.
Então, a gente vai ficar com x à terceira mais 8x. Agora, a gente observa a igualdade entre os polinômios e qual deles são idênticos. Então, m vai ser igual a 1 e menos t igual a 8. Multiplicando por menos 1, a gente vai ficar com t igual a menos 8. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.